Tá gravando, irmão, já. Oh, perdão, irmão, você estava falando aqui com o microfone fechado. Luiz, eu estava dizendo que já tem uma pergunta aí do irmão George. Se não tiver nenhum pensamento ou alguma coisa que você queira trazer, a gente poderia iniciar com a pergunta de George. Vamos sim, vamos sim. Boa noite, irmãos. Boa noite, Luiz. George, quando quiser pode ficar à vontade, viu, George? Obrigado, irmão. Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Luiz. Me surgiu uma dúvida, irmão, sobre o versículo de Mateus 13:42. Aí eu queria saber se esse versículo demonstra que os perdidos no lago de fogo irão se arrepender amargamente. Seu irmão pode explicar esse versículo? Eu vou respondê-lo lendo Romanos 2, versículo desde o 1. Não sei se o Michel vai colocar na tela, Michel, por favor. Acho que o Michel vai estar colocando aí. Capítulo 1, versículo 1 fala: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faze o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? E principalmente esse versículo, Jorge. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a de Deus, né? E paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, nós vemos que o que leva um homem a se arrepender é a benignidade de Deus, ou a bondade de Deus, que leva alguém a se arrepender. E isso não só com os incrédulos, mas também com os que creem. Porque o Senhor Jesus hoje, ele está assentado à direita de Deus, né? E ele ali, ele está como um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote para que nós não venhamos a cair, né? Então ele intercede, o Espírito Santo nos fala dele, né? Então essa é a obra sacerdotal em nosso favor para que nós não caiamos. E se nós cairmos, se nós pecarmos, temos um advogado. Não mais um sacerdote, mas nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, e ele então é um advogado que nós temos para com o Pai, não é? Porque o nosso relacionamento agora é com o Pai, não é mais com Deus, né? Embora aqui a revelação do Pai, de Deus sendo o Pai, é uma revelação muito superior que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele
ele revela isso, né, para o homem, né? No caso para Maria Madalena, né, e ela então leva essa notícia aos discípulos, né? Mas o que eu estou falando isso, o Jorge, para dizer que é a misericórdia ou a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, uma pessoa que, porque não recebeu, não aceitou o Senhor Jesus em vida, ela será lançada no lago de fogo. Ela não tem vida divina e ela, consequentemente, não vai se arrepender. Ninguém estará no lago de fogo arrependido. Não é? Todo mundo estará, quer dizer, as pessoas que estiverem lá não estarão nem um pouco arrependidos, porque não há arrependimento lá. Né? Arrependimento é um ato que Deus toca o coração do homem para que ele então se arrependa. Isso é a benignidade de Deus. E arrependimento existe enquanto o homem está vivo. Ele pode se arrepender. Né? Se ele se voltar para Deus e pedir, né, por que o Senhor o receba, né, com certeza o Senhor receberá todo aquele que por fé se achegar a Ele por meio do Senhor Jesus, né? E não é se chegar a Ele por meio de si mesmo, né? Por meio da sua justiça própria ou por meio das suas obras, porque ninguém será aceito por Deus com base nas suas próprias obras. É apenas pelo sacrifício expiatório que o Senhor Jesus fez, né? Então, o homem vai estar arrependido no lago de fogo? Não, não estará. Provavelmente ele vai estar muito contrariado, né? Porque antes dele ter sido lançado no lago de fogo, ele, diante do grande trono branco, ele se ajoelhou e ele confessou que o Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor. Isso fala em Filipenses capítulo 2, né? Para que toda a língua confesse, né? Acho que é o capítulo, versículo 10, 11, por aí. Michel, por favor. No versículo 10, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou, né? Exaltou o Senhor Jesus soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, versículo 9, se dobre todo o joelho, e versículo 10, toda língua confessará. Então, isso, aqueles que dobrarem os seus joelhos e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, em vida estão salvos. Né? E aqueles que não fizerem isso em vida, farão isso depois de ressuscitados, quando eles estiverem no grande trono branco para receberem, né, a condenação e serem lançados no lago de fogo. Então, a última visão, né, daqueles que forem lançados no lago de fogo é uma visão com certeza terrível, né? Porque é diante do juiz de todo o homem, que é o próprio Senhor, e eles vão se ajoelhar, confessar com a sua... Por isso que eles recebem, inclusive, a ressurreição, eles recebem um corpo para se ajoelhar, fisicamente, eles vão se ajoelhar, e eles vão confessar com a boca deles, né, coisa que eles não fizeram em vida, farão isso depois, né, da sua ressurreição, de condenação, e serão lançados, então, no lago de fogo. Então, imagina
eu creio, a terrível visão, né, que eles vão ter, porque essa foi a última coisa que essas pessoas viram durante toda a eternidade. Porque após isso eles são lançados no lago de fogo, e no lago de fogo são trevas, né, que existem lá. Embora que a palavra fala lago de fogo, muitas pessoas imaginam um lugar que tem fogo, né? Então as pessoas vão estar lá e ninguém vai ver ninguém, né? E o lago de fogo não é, porque o fogo é luz, né? O fogo transmite luz, né? De uma certa forma, né? Não é a luz do sol, mas ele transmite uma luz, né? Mas lá não haverá luz, né? Lá não haverá luz nenhuma. Então, realmente hoje é o dia da salvação, né? Hoje é o dia de se arrepender e de ajoelhar, né, ao Senhor Jesus e confessá-lo enquanto nós estamos aqui. Queria aproveitar, Michel, aí que tá aí. Você podia colocar Apocalipse 16. Luiz, você podia comentar um pouco sobre esse versículo aí, 16, 9? Isso eu ia falar para começar no parágrafo. E aqui são as taças, né, que estão sendo lançadas aqui, né? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, por quê? Porque há um tempo de misericórdia de Deus, né? Deus está aguardando pacientemente, né, com grande paciência. Deus está esperando que o homem se volte a Ele, né, se arrependa, largue das suas más obras e se volte a Ele. E Ele vai receber todo aquele, né, como eu falei, todo aquele que por meio da pessoa do Senhor Jesus se achegar a Deus, né? Mas vai ter um tempo em que a paciência de Deus, por assim dizer, ela vai se esgotar. E quando a paciência de Deus se esgota, então ele se levanta em juízo. Ele se levanta e então essas grandes pragas, né, essas grandes coisas que acontecerão, esses grandes sinais sobre aqueles que não se arrependeram, né? E não se arrependeram no passado e agora não se arrependerão também, porque provavelmente essas pessoas aqui são aquelas que receberam o sinal da besta, né, nas suas testas e nas suas mãos, né? E essas vão até o fim e serão lançadas no Lago de Fogo, né? Com certeza. Então é sempre assim, irmãos. Deus é quem dá arrependimento, não é? Então ele conhece, né, o coração dos homens, né? E ele é quem dá arrependimento. Então esses daqui não se arrependeram. Da mesma forma que lá em 2 Tessalonicenses, eu acho que é capítulo 2, fala que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Isso, obrigado, Michel. Um pouquinho antes, talvez, deixa eu ver o 9. Está falando de Satanás, né? Mas acho que talvez o 9 mesmo. Então será revelado, 8. Então será revelado o iníquo, que é Satanás, né? A quem será revelado, então isso é futuro, né? A quem o Senhor desfará, o próprio Senhor na sua vinda, né?
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso é a vinda de Cristo no início do milênio, né? No final da tribulação, é nessa vinda, né? Não é o arrebatamento, com certeza. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, o anticristo, né? Está falando aqui, né? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, né? Para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? Não tiveram esse amor pela verdade. Versículo 11. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, se aqueles que rejeitarem o evangelho da graça hoje, Deus lhes enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. Versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, eu creio também, Elton, que esses homens, né, são aqueles que ouviram o evangelho, rejeitaram o evangelho da graça, e assim, então, Deus vai enviar a operação do erro, e eles vão acreditar a mentira, receber o sinal da besta, e eles passarão por boas por boas confusões, vamos dizer assim, por grandes juízos, né, na tribulação, e afinal serão lançados no lago de fogo, na vinda do Senhor, né? Isso fala ali em Mateus 13, se não me engano, é 43. Por favor, Michel. Um pouquinho antes, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ou deste século que é esse tempo da graça que nós estamos vivendo, mas é o século mosaico, o século da lei, né? Embora que nós estamos inseridos, né, o tempo da graça é inserido nesse século mosaico, nós estamos ainda nesse século onde a lei ela vige, né? Não vige para nós, por quê? Porque o crente está morto para a lei, né? Então nós estamos sobre a graça, mortos juntamente com Cristo, né? Então nós estamos desconectados da lei. Mas a lei, ela vai ser o livro que vai ser aberto para aqueles que não creem no Senhor Jesus, né? E o século futuro é o milênio. Então, assim será, versículo 40, na consumação deste mundo, ou em outra versão fala deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, que são aqueles que não tiveram amor pela verdade, crerão na mentira, e assim Deus lhes enviará a operação do erro, e eles são aqueles que cometem iniquidade, que causam escândalo. E aí, no versículo 42, lançar alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, né? E conectando isso com a pergunta do irmão Jorge no começo, né, se haverá arrependimento no inferno, não, que é o lago de fogo, né? Não haverá. Esse pranto aqui é pranto de dor, de ira, ranger de dentes é de ira, mas nada relacionado a arrependimento, né? Então, eu acho que é isso, o Elton, o que você acha? Eu estava pensando
nisso na relação que aquele versículo lá de Apocalipse tem com 2 Tessalonicenses que você leu. Por isso que eu queria ouvir, mas tá ok, entendi. A irmã Silvia, Luiz, ela caiu a net dela quando você estava começando. Mas como a gente já ouviu, ela tem uma pergunta aqui que ela fala assim, irmãos, qual o versículo que diz que Deus dá o arrependimento? Acho que foi Romanos que você citou, né? Perdi, a net falhou. É o arrependimento agora no Evangelho da Graça ou na grande tribulação? Ou Deus dá o arrependimento sempre? Se você quiser resumir, Luiz, né? Porque você explicou aí, você pode ficar à vontade. Sim, sim. Romanos 2, 3 ou 4, né? Romanos 2, 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, né? Da benignidade de Deus, e paciência, né? E longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, o que faz alguém se arrepender é a benignidade de Deus, né? Ninguém se arrepende, vamos dizer assim, por si mesmo, né? Mas Deus tem que agir para a pessoa se arrepender, embora que todos sejam responsáveis, né? Mas aquele que com o coração puro, né, vai a Deus, né, por meio, a gente estava falando por meio do Senhor Jesus, né, porque não há outro meio de se achegar a Deus da forma correta, né? Deus, por uma pessoa, né, que vai a Ele por meio do Senhor Jesus, Ele recebe essa pessoa, né? Tem um ditado no mundo que fala assim, isso deve ser lá do tempo dos romanos, né? Que todos os caminhos levam a Roma, né? Então, isso podia ser verdade lá no Império Romano. Mas a Deus há apenas um caminho, e é o Senhor Jesus, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, né? Então é isso. E arrependimento é mudança de pensamento a respeito de algo. Isso é arrependimento, né? E muitas vezes a gente confunde confissão com arrependimento. E são coisas diferentes, né? Por exemplo, confissão, eu estou passando ali no salão de reunião e estou vendo o Michel que senta lá na frente e eu, sem querer, vou lá e piso no pé dele. Ô, Michel, desculpa aí, hein? E aí entro na hora de sair, pum, piso no pé dele. Ô, Michel, desculpa aí, hein? Tudo bem, Luiz, né? Mas presta mais atenção, né? Não, pode deixa comigo. Aí chega na outra reunião, vou lá, pá, piso de novo. Michel, desculpa, de novo, hein? Não, mas desculpa aí, hein? A saída, a mesma coisa. O que está acontecendo? Eu estou confessando para o Michel que eu estou fazendo coisa errada, mas eu não estou mudando a minha cabeça para começar a pensar diferentemente para que eu não faça mais isso. Né? Então, a confissão é chegar para o Michel e falar, Michel, puxa, desculpa de ter pisado no seu pé. Isso eu estou confessando que eu fiz algo errado. Agora, o arrependimento é eu começar a pôr na minha cabeça que eu preciso entrar para o salão ou de outro lado, ou passar mais longe dele, prestar atenção no que eu estou fazendo, para que eu não faça mais isso. Isso é arrependimento. Né? Então, arrependimento é mudança de pensamento a respeito de algo mal que a gente fez. Né? Então, é diferente de... E aqui o que nós estamos falando é questão de arrependimento, né? É mudar a cabeça a respeito, né, os nossos pensamentos a respeito de algo que nós, né, lendo a palavra de Deus, pelo Senhor ter falado para a gente de alguma maneira, nós vimos que aquilo que nós estamos fazendo não é bom, é errado aquilo que eu estou fazendo, não é conveniente, aquilo não tem nada de cristão, né?
Então, o que eu tenho que fazer? Pensar naquilo, julgar, condenar e me afastar. Isso é arrependimento, né? Julgamento e separação. Então, eu julguei, não quero, Michel, não vou mais pisar no seu pé, pus na minha cabeça isso está resolvido, e toda vez que eu vejo Michel, a primeira coisa que eu penso é no pé dele. Penso no pé dele e falo, gente, eu não posso pisar mais no pé dele. E desvio, e aí eu e Michel, não sei o quê, de longe, e não resolvi o problema. Irmã Silvia, como é que ficou aí? Compreendeu? Eu acho que tem uma, que eu acho que é uma pergunta, vou fazer. Claudio Omar, ele citou uma passagem aqui, eu acho que é uma pergunta. É 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É uma pergunta, Claudio Omar? Boa noite, Queria irmão que o Luiz. irmão... Boa noite, irmão Manuel. Boa noite a todos. Queria mais explicar, que o irmão explicasse esse versículo. Ele está falando sobre espírito, onde é que prisão foi essa. Só explicação sobre esse versículo. Amém. Eu não entendi que espírito que fez o quê, Claudemar? Nesse capítulo aí, irmão, ele está dizendo que ele foi e pregou ao espírito em prisão. E aí eu não... Queria que você explicasse um pouco sobre esse versículo. Tá. Sempre importante, né? Vamos começar a ler do parágrafo, onde tem um sinal de parágrafo, porque é o contexto, né? Então, no versículo 18, fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na carne, na verdade, na carne ou em carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual Espírito, no mesmo Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, esses espíritos que hoje estão em prisão foram rebeldes, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade ou paciência de Deus esperava nos dias de Noé. Deus esperou 120 anos que o homem se arrependesse. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água. Então, quando está falando aqui de espíritos em prisão, irmão, está falando de espíritos que hoje estão em prisão e que naquele tempo de Noé, eram pessoas vivas, não é? Só que eles foram rebeldes, eles não ouviram a pregação que Noé estava fazendo, construindo aquela arca, né? Você imagina que naquele tempo, a terra, a porção seca, ela era uma só. Não havia, como nós temos hoje, os continentes, né? Tanto assim que essa separação continental que nós temos, né? América do Norte, América do Sul, África, a Europa, né? Tudo isso era uma porção seca. Lembra que o Senhor falou assim? Apareça a porção seca. Fez separação entre águas e disse:
apareça a porção seca. Então, a porção seca era uma só, né? E ela é conhecida como Pangeia. Então, esse único continente que havia é conhecido como Pangeia. Então, o que acontece? Essas pessoas moravam nesse único país, né, vamos dizer assim, eles estavam ali todos juntos, né? E Moisés, ou melhor, e Noé estava construindo aquela arca. E a construção da arca demorou 120 anos. Ou seja, em menos tempo do que 120 anos, sem dúvida, todas as pessoas ficaram sabendo de que Deus ia mandar um juízo e Noé estava dando testemunho disso construindo a arca, né? Então ele estava construindo a arca porque Deus ia fazer isso. Então as pessoas não creram, foram rebeldes, né? Então, voltando aqui no versículo 20, o Senhor Jesus em espírito, volta um pouquinho para cima, Michel, por favor. Ali fala, tá falando de Cristo, né? Porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade em carne, mas vivificado no Espírito, no qual também o Senhor Jesus foi, nesse Espírito ele foi lá nos dias de Noé, não é? E por meio de Noé, é esse Espírito que, por meio de Noé, o Senhor pregou a esses espíritos que hoje estão em prisão, aguardando a ressurreição para comparecer no grande trono branco, né? Então essa é não é que o Senhor teria ido, né? Quando ele morreu, né? Há uma doutrina errada, blasfema, que diz que o Senhor teria ido quando ele morreu, né? Quando ele deu a sua vida, ele foi para o corpo dele foi para aquela pedra, aquela rocha, né? Que foi cavada, e puseram aquela pedra, o corpo do Senhor ficou lá, e o espírito e a alma do Senhor foi para o paraíso, que é o local dos mortos, mas é separado entre o paraíso e aqueles que estão em tormento já, né? Fala ali em Lucas, né, quando fala do rico e o Lázaro, né? Então o Senhor não foi pregar para espíritos que hoje estão em prisão. Eles estão em prisão hoje, mas eles ouviram em vida e rejeitaram, né? Por isso que fala que eles foram rebeldes, né? Então, todo aquele que for rebelde a Deus não tem salvação, né? Não importa o tamanho da rebeldia, ele pode ficar bravo, estribuchar, bater o pé no chão. É loucura, né? Tudo que o homem faz contra Deus só demonstra a sua grande loucura, né? Ficou claro, Clodoaldo? Clodoaldo não, Claudio Omar, Amém, deve estar irmão. com a cabeça. Adiamar. É que o irmão falou que tem doutrina que eles mudam essas passagens aí, né? E diz que o Senhor tinha ido pregar em espírito, em prisão. Aí é isso que eu tava em dúvida. Aí foi bem bom para o irmão explicar. Quando a pessoa Obrigado. tem um versículo Hebreus 9, 28. Não lembro se é 27 ou 28. Vamos ver. 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, da morte, o juízo. Então não existe primeira coisa, né? Não existe, a morte é uma vez só, né?
e vindo depois da morte o juízo. Então, não tem mudança de posição no momento que o homem morre, ele já está, a posição dele está fixa, né? Ele não muda a posição, não adianta, não existe pregação do evangelho para morto, né? Quem tem esperança são os vivos, né? Tem, inclusive, um versículo em Eclesiastes que fala para onde a árvore cair. Você lembra desse versículo, Michel? Deixa eu ver se eu acho aqui. É 11:3. Obrigado, estava aqui já. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Se a árvore cai... Você sabe que tem uma gente passeia por aqui, né? Depois da tardinha, sempre vai dar uma volta aqui. E aí tem uma árvore que caiu aqui, meio perto ali, uma parte ali mais que tem um mato ali, e a árvore caiu exatamente assim, olhando pela posição que ela caiu para o norte, que ela está apontando bem para o norte aqui na nossa posição aqui, né? E ela vai ficar ali. E eu passo ali, a árvore está lá. O tronco da árvore está bem comida de cupim, né? Ela caiu realmente porque ela estava muito velha, né? E está lá, a árvore está lá. Caiu para o norte e fica lá. Então, o homem que caiu salvo, está salvo. O homem que caiu ímpio, ele está... ele não recebeu ainda a condenação, mas ele vai receber a condenação. A condenação ele recebe no grande trono branco. No caso, assim, figuradamente, aí seria eu cair e morrer, né, Luiz? E a árvore aí seria a pessoa, né? Exatamente. Fala de coisas que depois da morte ela não muda. Né? A árvore cai. Lógico, você pode amarrar um trator lá e puxar, tudo bem. Você consegue fazer isso aí. Mas a árvore, ela caiu ali, ela fica. Né? E isso é uma figura do homem, né? Na posição de fé que ele cair, ele fica. Seja com fé ou sem fé. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Luiz. Serviu para mim também essa passagem aí, que eu também tinha essa dúvida também, do irmão Claudio Maia. E realmente ficou claro, né? Porque antigamente o Senhor Jesus, como é a Trindade, né? Ele estava presente em tudo com Deus. Então, realmente foi ele quem pregou através de Moisés. E não que eu também entendi assim, eu achava que ele foi pregar os espíritos depois de ressuscitado, né? Nada a ver. Aí agora ficou muito claro. Glória ao Senhor. Que bom, mas é isso. E uma coisa que a gente precisa... o irmão falou uma coisa bem interessante, que a gente precisa ler a palavra de Deus. Não existe forma da gente aprender a palavra de Deus, a gente não lê. O irmão falou, escutei, tudo bem. Mas se a gente não ler, a gente não vai aprender. É muito importante ler a palavra de Deus. E ler devagar. Não ler, deixa eu ver, eu vou ler a Bíblia em 365 dias, né? Tem aqueles planos de leitura. Isso não funciona, gente, não funciona. A palavra de Deus é o alimento que a gente precisa comer devagarinho, né? Cada dia. A gente vai, às vezes, no supermercado e compra 5 quilos de arroz. Não faz tudo de uma vez. Por quê? Porque não vai conseguir comer e o resto vai estragar. Então a gente faz um pouquinho de cada vez. E a palavra de Deus é assim, irmão, um pouquinho de cada vez. Não adianta pegar mais, não adianta
porque vai sobrar e a gente não vai ter capacidade de ter aproveitamento dela, né? Então, leia devagar. E o irmão falou assim, leia devagar, depois você pega um bom comentário de um irmão que você sabe que ele conhece a palavra, leia, aliás, desculpa, está errado o que eu estou falando. O conselho dele é leia a palavra, depois você medite naquilo que você leu. Pensa no que você leu, mastiga aquilo que você leu, abre de novo, leia de novo, entende? E procura meditar naquilo que você leu. Depois que você tirou as suas, puxa, eu acho que a palavra do Senhor está falando isso. Está falando isso, parece que é isso aqui que eu entendi. Depois que você meditou nisso, pega um bom comentário, abra o comentário de um irmão que você saiba que anda na doutrina, na sã doutrina, abra o comentário dele e leia o que ele comentou sobre aquele versículo, sobre aquele capítulo, e aquela porção que você leu. E veja o que ele comentou. Se ele tiver comentado diferentemente do que você entendeu, ajoelhe-se e peça para o Senhor explicar quem que está certo. Se é você ou se é ele. E o Senhor, para ele esclarecer essa dúvida, porque pode ser o quê? Pode ser que você entendeu sobre um aspecto que está correto e ele está falando sobre outro aspecto que também está correto. É uma outra visão. Assim como nós temos, por exemplo, 4 evangelhos falando da mesma pessoa. Não é? Então, é como uma vez um irmão falou uma coisa interessante. É como você tem uma montanha, né? E a montanha não é uma coisa cônica que é igual de todo lado, né? Cada montanha tem cada face dela tem um formato, né? E aí alguém vai lá, 4 pessoas nas 4 posições geográficas, né? Desenhando aquela montanha, os 4 desenhos depois se juntar vai ficar tudo diferente um do outro, né? Mas estão falando da mesma montanha. Isso é uma figura do que os evangelhos falam do Senhor Jesus, né? Muitas vezes não estão falando a mesma coisa, mas estão falando da mesma pessoa, não é? Então isso é muito importante. Então assim que deve ser. Às vezes a gente é mais fácil, né, para a gente, com certeza. Né? Eu vou lá, eu vou assistir uma live, né? O irmão vai falar sobre alguma coisa, eu vou procurar lá, tem a live lá dos irmãos, são gravados ali no site ali e tal, no canal, eu vou lá, escrevo lá, arrependimento, vai aparecer um monte de live, eu vou lá e assisto as lives. Ótimo que você está escutando, que você está procurando as lives e ouvindo, mas isso não substitui a leitura da palavra de Deus. Isso é muito importante. Temos que ler, porque o alimento é a palavra de Deus. Aquilo que os irmãos falam nos animam, né? Mas muitas vezes não nos alimenta. O alimento é a palavra de Deus. Luiz, você estava falando sobre o continente lá, né? Aí o Fernando ele colocou assim, eu vou ler o versículo. E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Gênesis 10, 25. Foi essa passagem, irmão? Irmão, há alguma passagem que se refira se o antigo continente irá voltar? Eu não sei se é essa passagem que fala, né? Fala de repartir terra, mas não sei se está se falando de repartir essa porção, a porção única, né? A Pangeia, né?
Ô, Michel, abre para a gente lá em Gênesis 1. Deixa eu ver que versículo que é. Quando o Senhor fala, apareça a porção seca. Mais para baixo. Aqui, ó, 10. Isso, 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Vocês lembram? Quer ver um pouquinho mais lá no segundo versículo, Michel, por favor. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra tinha se tornado um caos. Estava aquela confusão, né? Não havia homem, não havia vida, pelo menos, né? Não sabemos se nas águas havia vida, né? Mas a primeira coisa que Deus fala, houve luz, haja luz, né? E houve luz. E aí Deus faz separação. A primeira coisa que ele faz é ele traz a luz e separa aquilo que é luz e trevas. E depois ele faz essa expansão, no versículo 6, né? Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então, estava aquela confusão. Haja uma separação entre águas abaixo da expansão e águas acima da expansão. E assim foi. Chamou a expansão, esse meio aqui, chamou esse meio de céus. Então, os céus era esse meio, havia água acima da expansão e água abaixo da expansão. Né? Aí vamos um pouquinho mais para frente, Michel, por favor. Irmão, eu não entendi essa parte, não. Irmão, pode repetir? Vamos lá. Porque isso aqui tem tudo a ver com o dilúvio, né? Vamos lá. No dia segundo, Deus falou assim, haja, estava aquela confusão de tudo misturado, né? Primeira coisa, Deus mandou aparecer luz na terra. Luz iluminou toda aquela confusão, aquele caos em que a terra havia se tornado. Ela não foi criada assim, ela se tornou assim, né? E aí disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, né? Vamos chamar isso aqui do meio das águas. E haja separação entre águas e águas, tá? E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas, versículo 7, que estavam debaixo da expansão, daqui para baixo, né? E as águas que estavam sobre, porque a expansão é isso aqui, ó. As águas que estavam sobre a expansão. Então, são essas águas de cima e as águas de baixo. Aqui no meio se chamou céus. Né? Então, por que isso é importante também, Michel? Você já está fazendo a conexão, né? Por que eu não consigo, irmão, imaginar na prática. Não, nós não sabemos também. Por quê? Porque isso era a terra antes do dilúvio. Não é? Porque no dilúvio, o que aconteceu? Essas águas que estavam acima da expansão, que a gente está vendo aqui no versículo 7, as janelas do céu se abriram e essas águas, elas caíram. Não é? Então, a destruição, né, por exemplo, a formação dos continentes foi por causa
dessas águas que elas, as janelas do céu, que abre lá no capítulo, acho que é 8, né? Que fala aí, se abriram as janelas do céu. As janelas do céu se abriram. Deixa eu ver aqui. Sete e 11. 7:11, isso. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, duas coisas. Romperam-se todas as fontes do grande abismo. O que é isso? São as águas que estavam abaixo da expansão. Romperam-se todas as fontes do grande abismo. Então, debaixo da terra, explodiu aquelas águas que estavam ali embaixo. E as janelas do céu... Irmão, rapidinho, desculpe interromper, mas essas águas debaixo da expansão é questão debaixo até do próprio oceano? Eu acho que sim. Né? Eu não sou geólogo, né? Mas são essas águas que estavam nessa terra que a gente não sabe, né, o Michel, qual era a geografia, né? A tomografia. A tomografia foi boa, né? Como que era a geologia dessa terra, né? Naquele tempo, mas o que por exemplo, quando você vê, às vezes, você está viajando e daqui a pouco, não sei se você já reparou, aparecem umas montanhas e daqui a pouco você vê um monte parece que rocha nessa, como chama? Nessa direção. E essas rochas nunca estiveram nessa direção. Elas estavam um dia assim. E elas estavam... A sedimentação das rochas faziam aqueles veios, mas era uma coisa que era feita horizontal. De repente você tem montanhas, aquilo arrebentou de tal forma assim, que você vê essas coisas dessa forma. Entende? Então isso aí, o que é? Isso foi esse grandiosíssimo cataclisma, né, que houve na Terra, dessas águas saindo do grande abismo, né, romperam essas fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Né? Você imagina essa água caindo. Né? Quanto que tinha de água? Não sabemos, com certeza. Mas com certeza Então, foi uma grande essa janela catástrofe. em relação com E olha que... a parte da expansão das águas de cima. Isso, exatamente. Aquilo que a gente Que vê lá em situação, Gênesis. irmão. Né? Porque Então, é colocado na imaginação das pessoas, mas também pela tradição do que da palavra de Deus, que um grande fator para o dilúvio foi a chuva cessante, que também teve, mas não foi assim parece que o que mais impactou foi justamente essas janelas aí, né? Essas com fontes. certeza, com certeza. E você vê que uma coisa interessante, que abre lá em Gênesis 2, Gênesis 2, Desculpa aqui, irmão, desvirtuar do assunto. Ô, irmão Fernando, a gente vai voltar, viu? a gente fez Mas uma esse palha. assunto aí foi uma coisa que me pegou. É muito legal isso aqui. Por quê, irmão? Sabe por quê? Eu estava pensando aqui até nas chuvas que teve final do ano passado aqui na Bahia. Muitas cidades ficaram alagadas, teve muita destruição. E foi assim, uns 7 dias de chuva seguidas, né? Então é uma coisa que a gente para imaginar e pensa. Imagina, então, essa chuva, mais essas janelas aí, essas fontes, que eu não consigo imaginar como mas foi um castigo, né, para o mundo que deve ter sido uma coisa absurda. Olha aí. No caso, as janelas não são a própria chuva, não, é? É outra coisa? É outra coisa. Outra coisa, por causa de Gênesis 2, abre lá para a gente, o Michel, por favor. Gênesis 2, 6. 2:5. 2:5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover
sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então havia esse vapor que subia, e esse vapor regava a terra, umedecia a terra, né? Só que não, eles não conheciam chuva. Então você imagina, né, trazendo para o tempo de Noé, você imagina assim, gente, vai chover. O que não é chuva? O que é chuva? Nós não sabemos o que é chuva. Eles não conheciam o que é chuva. Vai chover, Deus vai mandar chuva do céu, água vai destruir tudo isso aqui. Noé, você está louco, cara? O que é isso, chuva? Não é? É a mesma coisa que nós falamos hoje. Gente, Deus vai mandar juízo do céu. O que juízo? Meu, você está ficando louco. O que é isso? É a mesma coisa. Né? A rebeldia do homem contra aquilo que Deus fala é a mesma. Seja no tempo de Noé, seja no nosso tempo, né? O homem não acredita naquilo que Deus está falando. Então, havia esse vapor. Não havia tido chuva na terra. Quando Noé vai pregar que Deus ia destruir a terra com as águas do dilúvio, os caras falaram, não é, para com isso, meu, o que você está pensando? Não é? Ninguém acreditou nele. É assim como hoje nós falamos do Evangelho, ninguém, né, acredita, a não ser aqueles que o Senhor, por graça, né, toca o coração para que creiam. Quer ver agora? Vamos ver o que aconteceu lá em Gênesis. Então as janelas do céu se abriram. É, 9:11. Fala assim. Perdão, 9, Michel, por favor. Verso 9? O capítulo 9, versículo 11, por favor. Isso depois do dilúvio, né? Depois que Noé saiu da arca. E eu, o Senhor, né, convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, e então lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente e toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, e estará o arco nas nuvens. E eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a face e toda a alma vivente de toda a terra que está sobre a terra. Não é? Então, isso o que é? É o famoso arco-íris, né? O arco-íris apareceu pela primeira vez depois do dilúvio. Por quê? Porque as águas que estavam em cima, elas caíram, e pela primeira vez o sol foi visto sobre a terra. Quem estava, Noé, né, e os seus filhos, olharam para o céu e viram o sol, que eles nunca viram. Por quê? Porque o sol, ele estava, como é que chama? Aquelas águas, elas permitiam que a luz entrasse, mas eles não viam o sol. Não é? Então, aí pela primeira vez, houve o arco-íris, né, se formou. Então, Deus olha por um dia de chuva hoje, né? Depois da chuva, a hora que sai o sol, aparece
o arco-íris, né? E eu vou contar uma coisa mais interessante ainda para vocês, que é que, não sei de vocês, quem já teve a oportunidade de viajar de avião e olhar pela janela do avião aonde e conseguir ver, por exemplo, o sol está numa posição e você está olhando para fora do avião numa posição oposta ao sol, de modo que você veja a sombra do avião nas nuvens. Existe né, se der tudo certo isso, né, de a gente ver o sol ali, o avião aqui, a gente vê a sombra do avião na nuvem. O que que a gente vê? Porque eu vi isso um dia, eu achei, nossa, eu fiquei muito muito emocionado, assim, porque sabe o que acontece? A gente vê o avião, a sombra do avião na nuvem, e a gente não vê um arco, nós vemos uma aliança em torno do avião. Por quê? Porque Deus, lá do céu, nós vemos um arco, porque nós estamos aqui na Terra. Mas quem está no céu, né? Quem estava, por exemplo, no avião, né? naquele dia que eu estava, Deus vê uma aliança, ele vê um redondo, ele vê um arco-íris, só que é um arco-íris completo, não é um arco-íris só metade, né? Se vocês quiserem ver isso, num dia de sol, a hora que tiver meio-dia, pega um esguicho, pega uma mangueira, aperta bem a mangueira, faz fazer aquele bastante, como chama? Aquele vapor que sai da água. E se vocês deixarem o sol na sua cabeça e olharem a sua cabeça como chama? No chão, né? E com esse vapor, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver uma coisa redonda. Não é? E é isso que Deus vê. Então, sempre que chove, Deus vê a sua aliança com a terra. Isso é uma coisa muito interessante. Né? E tem esse detalhe também, né, irmão? O arco-íris, além de ser uma simbologia pública para todos os homens, como é que ele deixa lá, ele não fala que é somente para os crentes, é toda a alma vivente, vê esse sinal público da aliança de Deus, de que não vai castigar o mundo com a água novamente. E também tem a questão da chuva, porque mesmo depois do dilúvio, a chuva ela continua acontecendo na terra. E também, de certo modo, é uma simbologia, a chuva, porque a primeira vez foi no dilúvio. Então, para os homens também, a chuva é um sinal daquele dia. Que até então, é incrível como Deus ele trabalha com figuras, com simbologias, né, irmão? Eu fico, por exemplo, olhando o reino animal e vendo como cada animal tem características que leva, de certa maneira, as características de Deus, né? O leão, por exemplo, e por aí vai. Enfim, é algo extraordinário. Os céus declaram, aliás, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Salmo 19, muito bonito. A criação dá testemunho do Criador. Sobre a parte do... desculpa, vai lá, irmão. Vou falar, Michel. É que o irmão Luiz falou da parte do sol, que os homens não viam o sol direito. Eu me perdi nessa parte, hein? Se os irmãos aí entenderam, a gente segue. Senão, o irmão vai ter que repetir. Entendeu, né, irmão? Oi, irmão. Oi, irmão, eu não entendi. Assim, até Deixa eu explicar, dilúvio... então. Deixa eu explicar, Célia. É assim, havia essas águas que estão acima da expansão e as águas que estão abaixo. Né? Como é que eu vou... Imagina assim, pega uma garrafa de Coca-Cola, uma coisa bem... Enche a garrafa de Coca-Cola, põe em cima assim, e vê se você consegue ver o sol. Você não vai conseguir ver o sol, você vai conseguir ver a luz. Não é? Mas o sol, provavelmente você não vai conseguir ver.
E era mais um... Hã? É porque eu queria Ou um entender, dia irmão, nublado, assim, né? Ou um dia se nublado, o... porque o que que acontece? Quando havia essas águas em cima, essas águas, elas filtravam, inclusive, os raios que hoje a gente recebe, né? Em nossa pele. Outra coisa também que mudou é que antes do dilúvio, os homens viviam quase 1000 anos. Lembra? Moisés viveu 927, né? Metusalém viveu 969 anos. Parece que foi, parece não, foi o homem que mais viveu, né? Que a gente tem, que está anotado na palavra de Deus. Depois do dilúvio, a vida do homem foi pela metade. E depois Deus diminuiu novamente pela metade e depois mais metade ainda. Então, a vida do homem era 900 anos, caiu para 400 e pouco, 200 e pouco, e daí chegou mais ou menos na nossa idade, aí, que é dos 80 anos, né? Conforme fala, acho que é Salmo que fala, né? A idade do homem é de 70 anos, mas alguns, pela força, chegam aos 80 anos, né? Salmos 90. 90, né, Michel? Então, é nesse sentido aí. Sim, irmão, digamos, eu queria entender melhor assim, quer dizer, que antes do dilúvio o sol não aparecia os raios iluminando como hoje, né? Como é agora, depois do dilúvio. Antes do dilúvio, era tudo nublado, sem sol. Eu acho que sim. Ah, tá. Eu tava na realidade sem entender. Então, quando Deus formou o mundo, né, tudinho, ele disse haja luz, né? Que aí diz separação do dia e noite, né? Que era treva e luz. Aí, então, nesse caso, era como que fosse tudo nublado, digamos, como que fosse 5 horas da manhã, né? Que a gente vê antes do sol nascer, querendo ser dia, e mesmo o tempo não é. Talvez Célia, fosse... eu não sei como que era, né? A gente só viu como é que a palavra fala o que acontecia, né? Então, Eu não, sei, é porque tá certo, né? tá certo. Obrigada. Não. Irmão, comentário rápido. Eu já vi alguns documentários que falam que os continentes eles estão num movimento de junção novamente. Durante o reino do Senhor, tem alguma passagem que mostre se em algum momento é possível que esses continentes formem a Pangeia novamente? Olha, não existe nenhum registro na palavra sobre isso, né? E dado que isso que aconteceu, né? Eu acho que o dilúvio, se eu não me engano, foi no ano 1600, depois de Adão, né? Então, 1600 depois de Adão significa 3.400 antes de Cristo, né? Se eu não estiver errado, é isso. 3.400 antes de Cristo, mais 2.000 são 6.000, são 5.400, né? Então, algo que aconteceu em 5.400, não sei se em 1000 anos ela volta para o normal, né? Eu acho que não, né? Não sei. Eu acho que esse movimento que a Terra está fazendo, ela é um movimento expansivo, né? A África, aliás, a América do Sul está ficando cada vez mais longe da África, né? E não, eu creio que não está se aproximando, né? Mas na palavra não tem nada, Fernando, que fale dessa junção de coisas, né? O que fala é em figura, fala em Apocalipse de que o mar já não existe, né? Isso está falando porque não haverá nações na eternidade. No milênio haverá nações, tanto assim que a nação de Israel vai ser
a nação primeira, principal, de todas as nações, né? Agora, na eternidade não haverá nações, haverá Deus e os homens. Amém. Ficou muito claro. Obrigado, irmão. Ô, Nós irmão vamos. Luiz. Eita, Pode começar, desculpa. Luiz, perdão. Não, é só sobre a. Agora falou disso daí, agora tudo vai ser em relação a esse assunto. O irmão falou aí de 70 a 80 anos, mas na Bíblia, se eu não me engano, eu já vi que era até 120. Mudou ou, se, não- ou 70 e 80 é só tipo de lucidez e depois o restante, um exemplo, até 120 é em cama, doente, essas coisas. Me explica aí, por favor. Michel vai por o Salmo 90, né, Michel? A minha bisavó viveu 105 anos. Lê para nós aí, Danilo. A duração da nossa vida é de 70 anos e, se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Tá aí. Os 120 anos que o irmão Danilo citou é de Gênesis 6, verso 3, mas não é com relação à idade das pessoas, mas é com o tempo que o Senhor estava dando antes de ter o dilúvio. Quando fala que, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí no caso é uma temporalidade das pessoas que estavam vivendo na Terra naquele momento. E não um decreto de que a partir desse momento as pessoas vão viver até 120 anos no máximo. Eu entendi. Então, no caso, essas pessoas que dizem que viveu mais é porque contaram errado, porque minha avó mesmo tem 101 anos da parte da minha mãe. Eu acho que não é contar errado. Há exceções, né? Lógico, às vezes, como a gente tem notícia de pessoas que viveram bastante tempo e tal, mas se você pegar a amostragem, né, das pessoas, o tempo da vida da maioria das pessoas, né? É lógico que tem pessoas que morrem muito cedo e tem pessoas que morrem bem mais, vamos dizer, dessa idade, né? Mas agora, normalmente, é mais ou menos por aí que as pessoas acabam falecendo. Lógico, alguns chegam a 90 anos, 95, 100 anos, né? Pode até chegar, mas não é a maioria, né? Eu queria ver lá em Romanos, não. Onde que fala aqui da idade? Será que é Gênesis 5? Então, eu já estou na metade, viu, do percurso. Ou será que é... Tem um lugar que fala das... Acho que é Crônicas. Mas é verdade, depois dos 60 anos é só enfado. Eu tenho 66, estou fazendo ginástica para não ficar na cadeira de roda. Com certeza. Como é que fala das idades da turma aqui?
Mas acho que não é que você está procurando. O irmão lembra como é que se diz a passagem, irmão? Que aqui eu tento pesquisar. Eram a idade dos filhos de Noé. Deixa eu ver se é capítulo 10. Porque vai falando de idades, sabe? Dos filhos de Noé? Aqui, ó. Em Gênesis 11, versículo 10, versículo 7. Os irmãos se lembram, né, que antes de Noé, aliás, até Noé, os homens viveram os seus 900 e tantos anos aí, né? Vamos dar uma olhada, o Michel. Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 5. Foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Versículo 8. Foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Versículo 11. Foram todos os dias de Enos, 905 e morreu. Versículo 14. Foram todos os dias de Cainã, 910 e morreu. 19. E viveu Jared, não, 20. Foram todos os dias de Jared, 962. Enoque viveu 300 anos depois que gerou filhos e filhas, né? Ele viveu 23. Foram todos os dias de Enoque 365, porque ele foi levado, né? Metusalém, 27. 969. Lameque, no versículo 31. Lameque viveu 777 anos. Ele morreu antes do dilúvio, 1 ano antes do dilúvio. Mas daí vamos para... Então você vê que é tudo base de 900, né? Em Gênesis 11, 7, a gente vê aliás, 11, 11. 11, 11. 11, 10. São essas as gerações de Sem, que era filho de Noé, né? Viveu Sem, versículo 10. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arpaxade. 11. Viveu Sem, depois que gerou Arpaxade, 500 anos. Arpaxade tinha 35 e viveu Arpaxade, depois que gerou Selá, 403 anos. Olha como diminuiu na metade. Era 900, foi para 403. 400 e pouco, né? Depois Eber. Viveu Eber 16, 34 anos e gerou Peleg. Viveu Eber, depois que gerou Peleg, 430 anos. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. Viveu Peleg, depois que gerou Reu, 209. Você vê que falou 400, agora foi para 209? E viveu Reu 32 anos, gerou Serug, viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos. 23, gerou Serug, depois que gerou Naor, 200 anos. Outro detalhe, irmão, é a idade que começa a ter os filhos aqui. Aqui já está a partir dos 30. A partir de 30. Agora, mais uma quebra, ó, 25. Viveu Naor, 24. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos. E gerou filhos e filhas. Entende? Então, aqui Deus quebra mais uma vez. Então, era 900, foi para 400, foi para 200, agora foi para 100. Né? Moisés, por exemplo, Moisés viveu 120 anos. Ele viveu 40 anos no Egito, viveu 40 anos no deserto com o Senhor e depois viveu 40 anos a partir da saída do povo do Egito. 120 anos. Né? Então, essa foi a... Então, ficou nesses 120, né, bastante tempo, né?
e depois ele foi caindo, né? Se pegar a geração de Davi, eu acho que Davi viveu 60 e poucos anos, coisas nesse sentido. Que ele viveu 40 anos no reino, né? E depois do reino ele morreu, né? Ele reinou 40 anos e morreu. E então ele era de 20 anos, se eu não me engano, quando ele começou a reinar. Mas, enfim, então o que eu queria dizer era que, a partir de quando houve, né, o dilúvio, também a idade do homem abaixou muito, né? Abaixou bastante, não só por causa, né, lógico que tudo isso é governo de Deus, né? Mas é que o homem também fica exposto ao sol agora, né? Então, o envelhecimento da nossa pele, né, e consequentemente outras coisas também, ela vem por causa de nós recebermos hoje, né, diretamente o raio de sol. Mas tudo isso é governo de Deus, né? Porque no milênio o povo vai estar numa terra igual a essa que nós estamos, né? Pode ser que eles daqui 7 anos já comece o milênio, né? E eles vão estar expostos ao sol também, né? Só que o Senhor vai guardar a saúde deles e eles vão viver 1000 anos. Deu para perceber aí também, quando o irmão estava colocando, que nenhum estava 920, 903, aí depois pulava para 960. Então foi o que o irmão falou mesmo. Fica nesse de 70, 80, pode chegar a 100, mas a base é 70, 80. Ficou bem claro também isso aí. Até porque, se fosse uma regra específica de, por exemplo, não passa de 80 anos, aí todo mundo ia saber que a pessoa ia morrer ano que vem porque vai completar 80. E ninguém ia conseguir viver direito com essa ansiedade, né? Mas aí a gente vê o versículo... Tomara que Jesus venha antes de eu completar 70. Só que aí a gente vê a questão como princípio mesmo, até porque no próprio versículo fala que quando passa disso, é enfado, é sofrimento. E esse princípio vale ainda. Irmãos, a gente chegou aqui no nosso horário. Luiz, tinha 2 perguntinhas. Se der tempo, né? Se você puder, pelo menos resumidamente assim, a gente paga essa diferença aí. Michel faz o Pix para você aí, que Michel fez a pergunta, a pergunta que não quer calar. E aí Vamos lá, com certeza. A irmã Raquel, ela pergunta assim: você poderia explicar um pouco sobre o jejum bíblico? Quem tem quem tem uma Bíblia no celular, por favor, procure a palavra jejum no Novo Testamento. Quem estiver ouvindo aí, por favor, procure. Eu vou procurar aqui. Primeiro versículo aqui que eu achei foi em 1 Reis. Novo Testamento, irmão. Tem Mateus. Tem vários, né? Mateus, tem Marcos, tem Atos, vários. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. A doutrina da igreja nós encontramos onde? Em 2 Nas cartas Coríntios apostólicas. 11. Nas cartas do apóstolo, principalmente o apóstolo Paulo, né? Vamos ver quantas vezes a palavra jejum aparece nas cartas do apóstolo Paulo. Quantas vezes? Só uma. Só uma. Vamos ler esse versículo para a gente entender o contexto do jejum que Paulo fala
na sua carta, que é a carta cartas que contém a doutrina da igreja. Começando do 26. 1 Coríntios também. 1 Coríntios qual, Eric? 1 Coríntios 7, versículo 5. Abre lá, por favor, Michel, 7:5. Aonde está a palavra jejum aí, Eric? A versão que eu estou vendo aqui tem. Isso, eu tô fazendo a pergunta, Eric, porque eu sei que tem uma versão que tem, mas ela está errada. Não tem. Ah, bom saber. Não, por isso que eu falei para você. Não tem melhores textos, né, que a Corrigida Fiel, aparece essa palavra, aplicardes ao jejum e oração, mas isso está errado, essa palavra jejum aí não está. Então, não consta aí. Na verdade, a palavra jejum, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento e ela aparece com relação ao mesmo assunto. O primeiro deles é em 2 Coríntios 6, 5. Vamos abrir lá, Michel, por favor. Ela aparece naquele 11, 27 que o Michel tinha aberto, mas vamos abrir no 6, 5, porque a palavra aparece no plural aqui, jejuns, né? E lá em 2 Coríntios aparece a palavra jejum. Então, eu, aliás, eu deveria ter pedido para vocês procurarem a palavra jeju e procurar parcial, né? Porque aí apareceria a palavra tanto no plural como no singular. Então, aqui, o que acontece? No versículo 4, Paulo está falando em que circunstância apareceu essa palavra jejum. Fala no versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Pergunta: isso aqui era um jejum, vamos dizer, de consagração, de separação, ou era um jejum porque não tinha comida para comer mesmo? Qual a versão católica colocou nas privações? Privações. Ou seja, jejum aqui é falta de comida, né? Não é afastar-se de comida, é não ter o que comer, não é? E vamos ver a outra, Michel, 2 Coríntios 11, 27. E, aliás, nós vamos começar um pouquinho antes, né? Vamos começar no 25. Vamos ver o contexto. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Pergunta: isso aqui era algo que ele estava fazendo de se consagrando, alguma coisa assim, ou porque ele realmente não tinha o que comer? Para mim parece claro que quando aparece a palavra jejum, nas cartas de Paulo, ele está falando falta de comida não pela vontade dele, pelas circunstâncias pelas quais ele passou, não é?
E por que isso, irmãos? Porque para a igreja é um povo celestial. As coisas que nós temos são coisas espirituais. As nossas bênçãos são espirituais. Nós adoramos o Senhor de forma espiritual. Não é? Então, tudo que está relacionado com a igreja tem a ver com a questão espiritual, não tem a ver com a questão natural. Né? Nós não louvamos o Senhor como, por exemplo, fazia Israel, por meio de instrumentos. Por quê? Por que eles usavam instrumento? Estava errado? Não. Para eles estava completamente certo. Por quê? Porque eles louvavam o Senhor como um homem natural louvava. Então tinha eles dançavam, eles pulavam, levantavam a mão, e tinha comida, eles comiam, e tinha incenso, e tinha o jejum, faziam jejuns, não é? Uma série de coisas. Por quê? Porque eles faziam isso de forma natural. Não é? Nós somos um povo celestial, um povo que é no sentido espiritual das coisas, não é no sentido literal das coisas, não é? Então, nós jejuamos? Sim, nós jejuamos. Nós jejuamos do quê? De nos alimentar das coisas do mundo, nos alimentar das coisas da carne. Então, assim, irmãos, nós devemos fazer jejum todos os dias. Do quê? De comida? Não. Das coisas que há no mundo, das coisas que alimentam a carne. Entende? Então, alimento. Qual é o jejum do cristão? É não se envolver com o mundo, não se envolver com a carne. É isso aí. E quando que a gente precisa fazer jejum? Todo o momento. Não é nem todo dia, é todo o momento. Né? Nós devemos estar andando num jejum contínuo na nossa vida cristã. Ok, agora a última pergunta é... Muito obrigado, irmão. Ficou bem explicado. Que bom, irmão. A pergunta, Luiz, que é essa última aqui é... Irmão, o que acontecerá com as pessoas que, nos países em que é proibido o cristianismo, entrarem na grande tribulação porque não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho da graça? Pode ocorrer essa situação? Eu acho que você estava falando alguma coisa a respeito quando ele fez a pergunta. Pode e vai ocorrer essa situação. E tem que ocorrer essa situação. Por quê? Porque haverá pessoas que eles não ouviram o evangelho da graça. Inclusive aqui em países como o Brasil, outros países assim chamados cristianizados, né? Que eles nunca ouviram falar a respeito do evangelho. Parece que é uma coisa estranha, né? Mas pode ser, Deus sabe, né, quem são essas pessoas. E aqueles que ouviram, né, muitas vezes a gente pensa, coitados, né, eles nunca ouviram o cristianismo, né? Coitado, depende, não é? Porque se eles não ouviram, eles são muito menos responsáveis daqueles que ouviram e rejeitaram. Né? Os que ouviram e rejeitaram não têm segunda chance, não existe segunda chance. Né? Então, aqueles que ouviram o evangelho da graça e rejeitaram, eles vão receber a operação do erro para crerem a mentira e serem condenados. Agora, aquelas pessoas e aqueles povos, né, que não ouviram o evangelho da forma, né, como hoje a gente ouve aqui no Brasil e outros países assim chamados cristianizados, né, eles vão ter uma excelente oportunidade de ouvir o evangelho do reino, crerem no evangelho do reino e serem abençoados no milênio. Então, essa questão de
E Deus tem propósito em tudo, né? Se há uma nação onde hoje talvez o evangelho não tenha muita entrada, vamos dizer assim, Deus tem propósito. Lógico que Satanás, ele quer, né, agir de forma a impedir de toda forma com que o nome do Senhor Jesus seja proclamado nesse mundo. Mas apesar dos seus esforços, né, com certeza Deus age na sua soberania, no seu poder, e ele faz tudo aquilo que o seu propósito em glorificar o Senhor Jesus na terra seja atingido, né? Com certeza, e com certeza atingirá, né? Não há dúvida nenhuma disso, né? Ok, irmãos. Então, graças ao Senhor, mais uma boa reunião aí. Luiz, Michel vai pagar essa conta aí. A gente passou aqui do horário, mas o senhor sabe. O Senhor já pagou todas as contas, irmão. Eu vou pedir Dal para tirar a gravação, a gente poder finalizar aí.